Graças a Deus, né? Ali é a sua filha, irmã? Que veio? Não. É alvo também, que trabalha com Ezequiel, seja bem-vinda. Aí aqui também tem a nossa irmã Janaína, está aqui também. Aí tem aqui a mãe de mãe Nilvânia também está nos visitando. Graças a Deus, os irmãos estão todos visitando. E tem uma presença diretamente de Manaus. A nossa irmã Regina também está aqui nos visitando. Também tem aqui a irmã Cláudia. Ela ainda é visitante. Ela ainda é visitante. A gente vai passar ela uma sabatina. Ela ainda é visitante. Graças a Deus, né, irmãos? Então estamos felizes? Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos à palavra de Deus? Amém. O tema da palavra de Deus hoje é firmados na fidelidade de Deus. Amém? Diga comigo, firmados na fidelidade de Deus. A leitura bíblica está em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, segunda carta aos irmãos de Tessalônicas, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, tá bom? Quem achou, diga bem. Quem não achou? Diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Amém? Vamos ler mais uma vez. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. O último versículo diz: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Bom, eu li esse texto aqui na versão ARA, amém? Mas eu gostaria também de ler na nova linguagem, tá joia? Diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creram na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel, Ele lhes dará força e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Olha só. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Amém? Então, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as dificuldades, né, do mundo, sentimos-nos impotentes, né? Paulo, ele escrevia à igreja em Tessalônica em um momento de oposição à palavra, havia uma resistência. Essa semana que nós começamos as nossas casas de paz, nós sentimos resistência. Eu estava falando com o Senhor, quero uma palavra nesse sentido, né? Nos dá uma palavra nesse sentido, e o Senhor me deu esse ponto. Quanto os irmãos estavam lá na segunda carta, em Tessalônicas, eles estavam sofrendo o quê? Uma certa resistência. Isso mostra que não é só nós que sofremos resistência, né? Porque se nós formos guiados por pensamentos, por emoção, é complicado.
Mas esse texto aqui, ele traz alguns pontos muito ricos. E Paulo, ele mostra para nós também que a questão da resistência à palavra de Deus, ela não era simplesmente responsabilidade dele. Mas ele diz: irmãos, eu quero que vocês orem por mim. Olha só. Orem por nós. Você não está indo pregar comigo, né? Mas ore por mim, que eu estou indo. Percebe aí a situação? Então, nós vamos partilhar dessa porção, e creio que Deus vai falar muito conosco hoje. Amém? Amém. Então, diga comigo, diga assim: ser resistido, não significa que eu serei vencido. Amém? Faz parte do pacote. Amém, irmão? Vamos lá, o primeiro ponto, a oração que abre caminho, versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Ou seja, onde Paulo estava dizendo assim: ó, nós estamos passando por uma dificuldade, a gente quer que o que aconteça aqui, aconteça o que está acontecendo com vocês, aconteça aqui com nós. Está dando certo aí, glória a Deus. Então ore por nós, né? Diante de uma urgência da palavra a ser pregada, Paulo, ele pede oração para que a mensagem do Senhor corra, tenha velocidade, se espalhe rapidamente. Então a palavra de Deus, ela não pode ficar o quê? Estagnada. Ela precisa de velocidade e honra. Amém? Então todos os irmãos da vida da igreja são importantes, irmãos. Todos nós somos importantes. Diga: eu sou importante. Quando nós nos colocamos como uma pessoa ativa, né, na vida da igreja, nós passamos a ser proativos. Nós não oramos porque alguém pediu, nós oramos porque estamos atentos ao que está acontecendo. Um irmão foi para o hospital, vamos orar pelo irmão. Senhor, abençoa o irmão onde ele estiver. O irmão está desempregado, está passando uma certa necessidade na família dele. O irmão proativo, ele diz: poxa, eu vou orar por esse irmão. Senhor, abre as portas para esse irmão, né? Ou o outro irmão está querendo o que mais? Um aumento de salário, porque ele quer dar uma vida melhor para sua esposa, para os seus filhos, né? Ou quer comprar um carro, amém? Ou até mesmo a sua casa, amém? Só que o salário que ele tem não cobre, amém? O irmão está lutando sozinho, eu posso orar? Sim ou não? Sim, nós podemos orar. Então nós vamos orar. Senhor, abre as portas para aquele irmão. Senhor, produz naquele. Então eu estou falando de um crente proativo, amém? Mas existe o crente passivo. E Paulo estava escrevendo essa carta a esses irmãos. Pode ser que tenha alguns irmãos ali, que tivesse alguns irmãos ali muito passivos, amém? Mas Paulo, quando ele vê irmãos prosperando e ele não está prosperando, ele chama os irmãos à prática do evangelho, a prática de dizer: nós somos um time, você precisa orar por nós. Assim como está dando certo aí, eu quero que dê certo aqui. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Então, quando nós fazemos isso, as coisas vão acontecendo. Se você tem fé em um momento que o irmão não tem fé, a sua fé, ela é útil para a obra de Deus ser concretizada na vida daquele irmão. Amém? Pode ser que o irmão não tenha fé nem para orar. Há dias difíceis que nós não temos fé para orar. Há dias difíceis, há dias de crise, em que nós dizemos assim: eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou avançar, eu não sei se eu vou chegar até o final da minha missão, eu estou pensando em parar. Você olha para aquele irmão, literalmente, ele está dizendo em outras palavras: me socorre, eu estou passando por uma grande fornalha, eu estou passando por uma grande tribulação, ore por mim. E não é vergonhoso você dizer: irmão, ore por mim. Aqui no nosso bairro tem um senhor
Eu não sei se ele não está mais lá, mas todas as vezes quando eu passo lá, ele estende a mão e ele fala assim: vai com Deus, Deus te abençoe, e tal, abençoe a tua casa, vai com Deus, Deus é contigo. E algumas pessoas dizem que ele não tem um parafuso correto. Eu disse: eu quero gente doida que nem ele então, para andar comigo. Porque eu disse assim para minha esposa: Marta, toda vez que eu passo aqui eu sou abençoado. Nunca mais eu vi ele, parece que ele mudou lá para o Juá. Se eu fosse o Ezequias, eu andava lá na rua dele, porque ele vende garrafão de água e carvão. Então quando eu passo no carro, ele nem me conhece, ele abaixa a cabeça: ei, Deus te abençoe, vai com Deus. Ele fala assim. Quantas vezes a palavra daquele homem me alcançou, me levantou a fé. Se eu sou abençoado aqui nesse bairro, pelo menos esse cara é o cara que me abençoa. E eu passava para um lado, eu passava para o outro. É bom você estar com gente que te encoraja. Nós estamos vivendo dias difíceis, amém, irmãos? Em que a fé que nós temos, ela está sendo passada pelo fogo, amém? Nós estamos passando por uma certa fornalha, amém? E quando Paulo ele diz aqui, irmãos, orem por nós, porque eu sei que o evangelho ganhou velocidade aí, e ganhou acesso, as pessoas aceitaram. Aqui não está assim desse jeito, está lento, e a gente prega, o pessoal não quer. Está vendo? Então Paulo está dizendo: eu preciso da ajuda de vocês, amém? Então nós precisamos encorajar um ao outro. Tenha fé, nós vamos vencer. Tenha fé, nós vamos sair dessa barca, nós vamos entrar em um momento melhor. Aguenta mais um pouquinho, né? A gente vai chegar lá. Existem coisas acontecendo, sim, é verdade, existem tribulações, às vezes existem aborrecimentos, né? Sabe, irmãos, isso faz parte do pacote de quem é discípulo do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não aborrecer pai e mãe, e até mesmo a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Às vezes a gente se aborrece. A gente, mas por que eu faço uma coisa, dá certo, eu faço outra, mas quando é obra de Deus, meu Deus, é porque não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Quanto mais a gente quer mudar por conta própria, mais difícil as coisas se tornam, entende? Na caminhada do reino, quanto mais você diz eu vou mudar, você está enchendo o seu caminho de lei, você está enchendo o seu caminho de autocobranças, você está enchendo as pessoas do seu lado de tudo isso. Entretanto, a mudança que vai brotar, ela vem de Deus. É muito mais fácil você dizer: Deus, opera em mim, porque eu sou impaciente. A culpa não é da minha mulher, a culpa não é do meu marido, mas opera em mim. Coisas precisam ser arrancadas de mim, e eu não sei o que fazer. Aí Paulo diz: eu quero que vocês orem por mim. O caso de Paulo era que o evangelho fosse mais aceito, ganhasse mais velocidade. Mas muitas das vezes nós ainda não aceitamos o evangelho dentro de nós. A gente reprime ele, a gente coloca: você vem até uma certa parte da minha vida, mas até aqui não, daqui tudo bem, mas daqui para cá não. Então muitas coisas precisam ser trabalhadas na nossa vida. O evangelho ele precisa ganhar velocidade dentro de nós, amém? Transformação dentro de nós. Quantos irmãos estão comigo nessa noite? Então, diante de tudo isso, Paulo ele pede o quê?
velocidade, ele pede oração. Olha só, a interdependência no corpo, ele mostra claramente que todos ali são úteis. Olha, Colossenses capítulo 4, versículo 3, diz assim: suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aí Paulo aqui em Colossenses, ele diz: eu estou algemado. Aleluia, né? Mas ele diz: orem por nós, para que se abra uma oportunidade. Irmão, isso é fantástico, irmão. Você sabe por que é fantástico? Porque mesmo preso, Paulo está pedindo oração. E ele está pedindo oração pelo quê, irmão? Ele está pedindo oração para que ele ganhe uma oportunidade para pregar o Evangelho. E aqui vai uma pepita para você. Qual é a oportunidade que você pode pregar? É o seu cliente que vai lhe visitar, e muitas das vezes ele fala: estou passando uma situação tão difícil. Paulo estava dizendo que ele queria que Deus enviasse pessoas com situações difíceis para dizer: eu quero pregar. E muitas das vezes nós falamos: olha, você precisa tomar um remédio para ansiedade, ou então você precisa mandar o seu currículo para tal lugar. Olha, você tem que conseguir uma vaga, eu vou ver se eu consigo uma vaga lá no não sei o que de saúde. Ah, mas o meu casamento está acabando, você tem que procurar um psicólogo. Você precisa, e você está deixando a palavra de Deus não ser anunciada por intermédio da sua boca. E não é sobre você. Você pode dizer: pastor, mas eu não estou legal, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei como é que eu vou fazer, e eu sinceramente não me sinto capacitado para pregar essa palavra. Talvez seja essa a sua desculpa, né? Mas Paulo, ele diz assim: não é sobre você, querido. Você só precisa chegar, abrir a sua boca e falar. Deus tem as respostas para as tuas orações. Deus tem as respostas para os seus problemas. Deus tem a chave da vitória para te dar. Você quer? A pessoa simplesmente ela vai dizer: eu quero. Amém? Certa vez um homem estava andando numa carruagem e Filipe foi arrebatado e foi transladado, né, de um lugar para o outro, e viu aquele homem na carruagem. Ele estava lendo os escritos de Isaías. Amém? E Filipe se aproximou e disse assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Aquele homem, naquele mesmo momento, o que ele fez? Ele viu uma oportunidade. Ele começou a explicar. E ele, andando na carruagem, ouviu o que Filipe falou, tudo aquilo que ele falou. Ele disse assim: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe: nada. Aí ele disse: ó, tem água ali, eu quero ser batizado, me batiza. Está vendo? Rápido, velocidade no Evangelho. Eu gosto de batizar nas águas, amém? Eu gosto muito da festa das águas, eu faço. Mas eu sempre digo para aquela pessoa, geralmente é pessoas que caem possessas, essas coisas, eu batizo na hora. Nós, claro, temos um roteiro, mas eu batizo, depois eu levo para a festa das águas e batizo mais uma vez. Por quê? Porque o Evangelho precisa ganhar o quê? Velocidade. Outra coisa, casa de paz. Eu estava no trabalho, e lá no trabalho eu tinha acabado de tomar um banho. Na minha cabeça, como é que eu tinha planejado com a minha esposa? Eu vou tomar um banho, vou trocar de roupa, e eu e minha esposa, nós vamos lá na casa, e nós vamos propor fazer uma casa de paz, amém? Naquela família. Muito bem, esse era o meu projeto.
Amém? Mas o de Deus, ele tem velocidade. Alguém chegou lá comigo, eu tinha acabado de tomar banho, estava de calção, camisa, a minha camisa ela estava suja, minha bermuda estava suja e molhada, só fiz pentear o cabelo e o rapaz falou assim: o meu cunhado precisa de uma visita agora. Aí eu disse: vamos lá. E eu fui lá na hora. Percebe que o meu conceito de como deveria fazer poderia atrapalhar o processo? Às vezes o nosso conceito atrapalha o processo. Amém? Levantei, fui lá, oramos com todo mundo. O rapaz estava muito atribulado, oramos, ministramos sobre a vida dele. Essa semana fizemos aliança de milagre lá. Glória a Deus por isso, amém? Amém. Glória a Deus. E Paulo está dizendo o quê? Orem, orem. Se você é líder, peça que os liderados de vocês orem por vocês que estão indo no campo. Se você não é líder aqui na vida da igreja, mas conhece alguém que está precisando de uma ajuda, e você pode ajudar, liga. Puxa, eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para a pastora, e eu vou acompanhar esse casal, eu vou participar dessa casa de paz. Percebeu aí a coisa? Deus então, ele começa a fazer com que aquela pessoa ela se torne útil para a obra. Então nós precisamos se tornar útil. Todos na vida da igreja são importantes. Todos na vida da igreja receberam uma porção. Todos aqueles que estão enraizados em Cristo estão capacitados não por si mesmos, mas pela videira da qual nós estamos enraizados. Uma vez que nós estamos enraizados, nós recebemos a potência para passar aquela genuína semente, a gênese, né? a matriz daquela árvore que é Cristo. Temos a capacidade para isso, e isso é o que a palavra de Deus diz. Aleluia por isso. Olha só, segundo ponto, segurança. A segurança que vem do alto, versículo 3 e 4. Mas o Senhor Jesus é fiel. Diga comigo. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele diz assim: Ele lhes dará força e os livrará do maligno. Amém? Força e livramento. Meu irmão, são coisas muito importantes. Forças e livramentos. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Olha só, e temos a certeza que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Então, tanto a força para mim vem do alto, como eu confio também que Deus vai usar vocês. Entendeu? Isso é fé. Amém? Essa semana minha esposa tinha que visitar uma casa, e a irmã queria, né, que a minha esposa fosse com ela. Aí a Marta: não vai dar, porque eu tenho que fazer uma aqui e você vai fazer outra lá. Mas eu não sei, mas eu creio que Deus vai te usar. Será? Não tem será. Deus vai te usar. E a irmãzinha foi lá. Quando a irmãzinha chegou lá, orou pelo pessoal, o Senhor entregou a vida dele para Jesus na hora lá. E a irmã ligou, cheia de alegria. O que é isso? A palavra ganhando velocidade. Por quê? Porque alguém deixou se tornar útil. Deus pode usar qualquer irmão aqui, amém? Do maior ao menor, do capaz ao incapaz. Se eu não crer nisso, em vão é minha fé, em vão é o meu trabalho. Então eu creio que Deus usa os irmãos que cooperam comigo aqui no púlpito, amém? Mas Deus usa também o irmão Ezequiel lá na peixaria dele. Deus usa o outro irmão lá no comércio dele. Deus usa o outro irmão na loja que ele trabalha. Aonde ele estiver, eu creio. Paulo está dizendo: eu tenho fé. Sabe por quê, irmão? Porque a segurança que eu tenho, ela vem do alto.
vai vir na tua direção. Deus vai te capacitar, irmão. Amém? Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz o quê? Que todas as coisas cooperam. Diga comigo assim, diga: todas as coisas que estão vindo sobre mim cooperam para o meu crescimento, para Cristo ser gerado mais e mais na minha vida. Amém? Olha só que coisa, nós estamos colocando em xeque aqui o caráter de Deus. Por quê? Porque quando o homem falha, o Senhor é fiel. Amém? Essa é a nossa âncora. Nós devemos confiar em Deus e na sua palavra. Olha o que diz 2 Timóteo 2:3. 2 Timóteo 2, versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Muitas pessoas têm relacionamento com Deus com base na fidelidade, né? Tem um louvor que diz assim: se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, né? Seguir os teus passos sem jamais me desviar. Eu comecei a rir porque, né? Aí se eu fizer tudo isso, e o deserto então será manancial, né? E tem um outro também que fala: hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Então você cria um problema sério, porque a nossa aliança não é baseado na nossa fidelidade. Amém? Vou dar um exemplo para você. Quando Abraão foi fazer uma aliança com Deus, lá no capítulo 15 de Gênesis, se não me falha a memória, quando ele foi fazer uma aliança com Deus, Deus falou: você vai pegar os animais, você vai colocar eles, você vai cortar eles, e vai colocar um de frente para o outro, e aí é o seguinte: eu vou passar e você vai passar, e quando nós passarmos, faremos uma aliança entre eu e você. Deus falando com Abraão. Amém? Então Abraão preparou o negócio cedo, matou os animais e ficou lá enxotando os abutres, né? Porque os abutres queriam comer aqueles animais, mas ele estava esperando o Senhor vir. Amém? Ele estava esperando o Senhor vir. Aí o que acontece? Talvez essa hoje seja a sua realidade. Você fez uma aliança, está esperando o Senhor vir, e Deus vai acabar com a tua força. Abraão estava lá enxotando todo tempo, escureceu. Quando escureceu, Abraão dormiu. Amém? Aqui tem 2 pontos muito importantes para nós. Primeiro, quando escureceu, são momentos de negridão na nossa vida pessoal e até ministerial. Dificuldades que você passa, que você diz: eu não consigo ver uma luz no fundo do túnel. Amém? É um negócio muito difícil, quando você está vendo tudo e de nada apaga e você não enxerga nada, você não dá um passo, você fica com medo, você fica horrorizado. Abraão escureceu tudo, e ele caiu no sono. Quando ele caiu no sono, então os abutres foram embora. Sabe, tantas vezes você só vive perturbado porque os abutres ficam dizendo que se você não fizer uma aliança com Deus, você vai viver uma vida de derrota. E todo tempo, teu relacionamento com Deus eu tenho que ser fiel, eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso errar, porque se for para minha igreja e eu ficar errando, eu prefiro não ir, porque se for para mim ir à igreja e não deixar ainda alguns vícios, não adianta ir, porque se não for para mim fazer isso e aquilo outro, não adianta fazer nada. Pare com isso, abandone essa ideia arcaica, porque esse é um pensamento maligno, não é um pensamento de Deus. Amém? Então Abraão dormiu. Quando Abraão dormiu, diz a Bíblia que veio um fogareiro. O fogareiro passou no meio dos animais.
Em seguida, quem passou? Uma tocha. Então o fogareiro ia e voltava, e a tocha também ia e voltava. O fogareiro é Deus, representa a fonte do fogo. A tocha é fogo, mas recebeu fogo do fogareiro. Amém? Então Deus estava fazendo uma aliança com Jesus. Jesus então se tornou o teu representante. Aleluia por isso. Então, o que a palavra de Deus aqui? Ele permanece fiel. Amém? E o texto diz o que? Aqui, se somos infiéis, ele permanece fiel. O Senhor te abençoa porque você é fiel? Não, porque Ele é fiel. Você vai ser transformado porque você fez tudo certinho? Não, você vai ser transformado porque Ele é fiel. A fidelidade dEle cumpriu por você o que você não teria capacidade de criar. Amém? Ele cumpriu, Ele concluiu, Ele conseguiu fazer por mim e por você. Amém? Então, quando nós vamos orar por alguém, para Deus abençoar a vida dela, eu não oro porque eu confio em mim. Eu não oro naquela pessoa porque eu passei a madrugada inteira orando. Eu não oro naquela pessoa abençoando ela porque eu passei uma semana de jejum e oração. Eu não oro abençoando, não. Eu oro porque eu creio. Eu não estou dizendo que você não deva orar. Não estou dizendo que você não deva jejuar. Não estou dizendo que você tenha uma vida digna de andar como um servo do Senhor. Amém? Eu estou dizendo que ao fazer a obra de Deus, eu faço por fé e não por obra. Amém? Eu faço porque eu creio que Ele vai transformar a vida do alcoólatra, a vida do drogado, a vida da prostituta. Eu vou orar. Sim, é você. Deus vai usar você na sua insignificância, na sua incapacidade, na sua mera santidade, entre aspas, na sua pseudo-vida de oração, na sua pseudo-vida de santidade. Amém? Não é baseado nisso que você vai abençoar alguém, nem receber o favor de Deus. Você recebe porque crê. Amém? Amém. Eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que eu sou abençoado. Semana passada, minha filha, a gente fizemos uma aliança, não foi? E nós oramos. Vamos orar para Deus abrir as portas para minha filha. No outro dia, ela foi abençoada. Aí nós fizemos uma oração também pela vida do Mateus. E logo a resposta veio. Eu posso, diga comigo, eu posso impactar a vida do meu irmão, a vida do meu pastor, a vida do meu cônjuge. Eu posso impactar a vida de quantos Deus colocar no meu caminho. É sobre mim? Sim ou não? Não. É sobre aquele que está me chamando. Amém? Então, se eu creio nisso, irmão, está tudo certo. A minha vida vai adiante. Mas se eu não creio nisso, fica ruim. Amém? Ele também fortalece, Ele é fortaleza e guarda. Ele não apenas nos salva, amém? Ele nos fortalece para a jornada e nos guarda do maligno. Olha só, a palavra de Deus diz que Ele nos guarda do maligno. É uma proteção ativa em todos os momentos, então nós devemos crer nisso. Romanos 8,31 diz o quê? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fale para o seu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para o seu irmão, quem é doido de se meter contigo? Amém, irmãos? É versão do Danilo, tá? Então, você vai ver que isso é um fato, é Deus que guarda você. Você só vai morrer quando Ele quiser. Mas isso só se você crer. Entende? Eu creio que eu só vou quando tiver de ir. Ainda não é o tempo. E não será. Ainda tem muitas coisas para serem feitas. Mas o meu eu, muitas das vezes,
é perturbado pelos abutres, como estava perturbando a vida de Abraão. E eu preciso me bater com eles. Mas se eu descansar, se eu crer que o Senhor está trabalhando por mim, logo a promessa chegará. Amém? Por quê? Porque Ele vai me fazer quando eu cansar. Eu já chego, eu estou estafado. Aí Ele diz, então dorme. Quando eu dormir, eu descanso. Enquanto eu descanso, Ele trabalha. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor dá o pão aos seus filhos enquanto eles dormem. Tem uns que dormem demais, né? E perde a hora da merenda. Tem uns que dormem muito e perde a hora da merenda. É uma brincadeira, né, irmãos? É claro. Olha só, irmão, obediência como resposta. Paulo, ele confia que a igreja continuará praticando o que foi ensinado. Então, a fidelidade de Deus, ela gera em nós o desejo de sermos o quê? Obediente. É a palavra de Deus que vai gerar em nós esse desejo. Deus mesmo irá gerar em nós essa sede de mudança. Filipenses 1,6 diz o quê? Aquele que começou a boa obra, há de completar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aleluia. Se Ele começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar você. Mas você não pode parar no caminho. Amém? Você não pode, tipo assim, eu não estou bem, eu acho que eu errei essa semana, eu não vou no culto, eu não vou na célula. Não é baseado nisso. Ele começou uma obra na tua vida. Fala para o teu irmão, diga, meu irmão, Deus começou uma obra na tua vida. É você mesmo, cheio de problema, cheio de pecado. Fale para ele, eu sei que tem pecado aí. Deus está me revelando. Amém? Está lá, o pecado, ele está no espírito ou na carne? Paulo diz que o pecado ele habita onde? Na carne. A carne é amiga ou inimiga de Deus? Mas quem é que vai fazer a obra? É o Senhor. O Senhor vai operar na tua carne. Ele vai mudar. Amém? Ele vai transformar. Ele vai agir. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Olha aí que coisa maravilhosa. Olha que, então descanse na fidelidade de Deus agora, hoje. Se você se sente fraco, lembre-se que o Senhor é o teu fortalecimento, e que a tua força não vem de você mesmo, mas vem de Deus. Amém? Filipenses 2:13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se eu creio nisso, Deus ele vai operar a boa vontade dele na minha vida. Eu tenho um desejo de ser um grande pastor, sabe, irmão? Eu choro por isso. Eu bato na minha cabeça, eu fico maluco da vida. Aí se é para descansar, eu quero descansar até demais. Então eu entendo, Deus está tirando onda comigo. E o que eu faço depois? Eu vou chorar aos pés do Senhor. Mas eu preciso crer que Ele começou e Ele vai concluir. Isso é uma fé que diz respeito a mim. Amém? Eu não sei qual é o seu desejo, qual é o seu sonho. E eu não sei qual é o sonho de Deus também na sua vida. Mas uma coisa é fato, Ele começou, Ele vai completar. Amém? Lá em Apocalipse, Ele já está completo. Amém? Deus, Ele é atemporal. O Espírito é atemporal. Jesus é atemporal. Só quem passa por essa agonia é nós. Sabe? Só nós. Sabe? E tem muitos irmãos que falam assim, que Jesus está chorando contigo também na luta, Ele está sofrendo contigo. Está nada. Ele já sofreu, amigo. Nós que estamos na nossa carne, nós que precisamos passar pelo teste do tempo. Nós estamos condicionados ao tempo, mas Deus ele olha para nós como vencedores já. Por quê? Porque para Ele já está completo.
Essa briga de ser forte, de ser grande, de ser poderoso, ela é interna, ela é somente com você. Mas quando você crê na palavra de Deus, que já está pronto, que é assim que Deus te enxerga, tua vida muda. Amém? É assim que Deus te enxerga, é assim que Ele quer te ver vencer, é assim que Ele quer te ver avançar. Mas você precisa de crer nisso. E para crer precisa de quê? Fé, né? Precisamos de ter fé, crer mais. Poxa, pastor, é tão fácil para o senhor falar. É fácil, mas acredite, eu passo pela mesma situação que você, em dimensão diferente, mas passo. Amém? Amém ou não? Amém. Terceiro ponto dessa passagem é o alinhamento do coração. Paulo, ele ora para que haja um alinhamento do coração. Versículo 5 diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e a constância de Cristo. Uau, o amor de Deus e a constância. Cara, isso aqui você sabe que é subir uma ladeira? Não suba uma ladeira de terceira, não suba uma ladeira de quinta ou de quarta. Pare no topo da ladeira e meta a primeira e vai devagar. Você vai chegar lá em cima, sabe por quê? Porque a marcha 1, a primeira marcha é a marcha de força. Ela não é uma marcha de velocidade, ela é uma marcha de constância. O jovem, ele é afoito, né? Ele é muito, como é que é o nome? Entusiasmado, né? Intenso. Aleluia, é muito bom ser intenso, amém? Daqui a pouco, quando ele fica triste para parar mesmo. Mas o adulto, maduro, casado, ele é constante. Ele deu um monte de gente, o mundo está caindo na cabeça dele, ele está lá. Por quê? Porque ele é constante. Está a conta para pagar, mas ele está ali. Eu tenho que trabalhar. Ele não vai pegar uma conta para se enforcar, entende? Ele já sabe, eu vou pagar um de cada vez. E assim vai ser. Eu vou resolver esses problemas em nome de Jesus, um de cada vez. Por quê? Porque ele é constante. Paulo, ele está dizendo que nós devemos ser constante no amor, constante no amor de Cristo, a constância de Cristo. Então as nossas emoções e vontades, elas são facilmente desviadas, amém? Então nós precisamos que o Senhor direcione os nossos corações. O amor de Deus é o que? É o combustível. Sem o amor, a religião é um fardo pesado. Sem amor, ir para a igreja é pesado. Fazer célula é pesado. Fazer casa de paz é pesado. Fazer encontro é pesado. Precisamos mergulhar no quanto Deus nos ama. Irmão, olha para cá, preste atenção que eu vou te falar aqui. Você tem consciência de que você é amado por Deus? Tem mesmo? É uma pergunta séria isso. Sabe por quê, irmão? Que é uma pergunta séria? Porque nós precisamos ter realidade disso. Precisamos ter realidade do que é isso. Quando você está no fundo do poço, você tem fé para dizer: eu vou sair dessa. Pior do que isso é impossível. Tudo que acontecer agora é por causa de Deus. Aí você está colocando diante de Deus o que, irmãos? Toda a sua esperança. Aí Ele vai agir, aí Ele vai trabalhar, aí Ele vai transformar, aí Ele vai executar, aí é Ele que vai convencer, é Ele que... A Bíblia fala lá em Joel, que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais
aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Porque humanamente é chato ser pai, humanamente é chato ser filho, principalmente nesse tempo agora. É uma geração muito ansiosa, uma geração muito cheia de mimimi, e a nossa geração de pai é uma geração mais o quê? Passamos pelo um funil né? Passamos pelo um cadinho, por assim dizer, passamos por uma prova. Então, hoje o jovem, ele olha para o celular, ele quer um celular, ele olha para um carro, ele quer um carro, ele olha para uma bicicleta, ele quer tudo que ele olha, ele quer. Se o pai não der, o pai não ama. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus converterá o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Eu não preciso me esforçar para conquistar meu filho, Deus conquistará ele para mim. Deus conquistará minha filha para mim. Deus me conquistará para o meu esposo, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha. Amém? Deus convencerá o coração da sua filha, irmã, a você. Do seu filho, irmã, a você. Não é verdade? É Deus quem vai fazer o quê? Esse trabalho. Mas para isso acontecer, eu preciso de quê, irmão? Preciso crer. Eu necessito de crer. Eu não posso falar do amor de Deus se eu ainda nem tenho realidade dele, se eu ainda nem sei o quanto ele me ama. Se a minha experiência com Deus é só porque os outros ainda oram por mim, mas se a minha experiência é porque eu dobrei o meu joelho, eu orei, Deus me ouviu, eu tenho revelação desse amor. Eu tenho entendimento que eu posso falar porque ele fala comigo. Entende o que eu estou falando? Estou falando de experiência de vida. Uma vez, lá em Manaus, na minha cidade, eu liderava um grupo de 40 homens. Nós íamos fazer um encontro com 40 homens. Era uma célula só que eu tinha. E eu fui diagnosticado com 12 pedras no meu rim. E, irmão, eu caía no chão, eu rolava de dor. Era um negócio assim que, meu Deus, eu lagrimava, aquela lágrima. E o rapaz lá da empresa, meu encarregado, ele falou, vai-te embora. E eu fui, cheguei lá no hospital, fizeram o raio-x lá, deu 12 pedras no meu rim. Ele falou, olha, você vai para casa, você vai tomar esse medicamento, nós vamos fazer a cirurgia. Dia tal, você traz o exame aqui, tudinho, isso aqui nós vamos ver se você vai para a faca, se você vai para o laser. Olha como é que ficou, olha qual foi a proposta do médico para mim, ou tu vai para a faca, ou tu vai para o laser. E ali, eu orei ao Senhor, andando, no sol quente, se bem que o sol nunca esfria, né, irmão? Que palavra, no maior calor do dia, palavra de Deus. E eu fui orando, eu falei, Senhor, eu vou fazer cirurgia, Senhor, eu vou ficar 15 dias, Senhor, e eu tenho um encontro para realizar, Senhor. Como é que vai ser feito isso, Senhor? Senhor, eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Eu creio que Tu és o meu Deus. E eu não quero passar por faca, eu não quero passar por lei. Eu quero que o Senhor me cure. E chorando. Eu fui-me embora, entrei no ônibus, fui para casa, fiquei lá, fiz os exames que a gente fazia, tudinho. Peguei, eles grampeam, não permite que você veja. Fui-me embora lá, cheguei com o doutor, está aqui os exames, depois de alguns dias, mostrei. E ele olhou para mim, disse, então bora ver se você vai para a faca ou para o laser, né? Vamos ver, mas vai sair, você tem que ter fé, vai sair, de um jeito ou de outro, vai sair. E desde aquele dia da oração eu não senti mais nada. Ele abriu, ele olhava na luz, aqui não tem nada, né? Foi 3, aí ele olhava a outra, procurava, ele disse, você tomou algum chá de quebra-pedra? Eu disse, não, doutor, não tomei chá de quebra-pedra de nada, não. Aí ele puxou a última, olhou, ele disse, você é crente? Eu disse, eu sou crente. O que é que você pediu para Deus? Se eu pedir para Ele me curar, então vá para sua casa que você não tem nada. Glória a Deus. Aleluia.
ali começou uma experiência de entender o quanto Ele me ama. Cada oração que você pede e Deus responde é fruto de amor, é fruto de carícia. Cada pedido que você faz com Deus, que você pede de Deus, é fruto de amor, é fruto de um relacionamento, amém? É fruto de intimidade. Eu orei, Ele me pediu. Tem coisas que já aconteceu comigo que eu nem pedi de Deus, eu só falei assim: poxa, se eu pudesse. E aí veio e aconteceu. Eu vi o quanto Ele me ama, eu vi o quanto eu sou apaixonado por Ele, né? Quanto Ele me ama. Cada vez que eu experimento esse amor, eu tenho mais propriedade para falar dele, do que Ele pode fazer, de como Ele me enxerga, de como as coisas acontecem. Então Paulo, ele diz assim, ele encerra dizendo assim, no último versículo: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Constância. Cristo foi constante. Houve um momento que Jesus orava e ele suou sangue. Amém? Houve momentos em que a multidão dizia: bendito é o que vem em nome do Senhor, mas o coração dele não se entregava aos homens. E ele orava. Existia um momento que ele fugia, e houve um momento que ele ficou só. Mas em nenhum momento ele deixou de crer. Ele falou: Pai, por que me abandonaste? Não é assim que ele fala? Por quê? Porque ali, naquele momento, o Senhor abandonou ele por causa do nosso pecado. Todo o pecado da humanidade estava nele. Toda a maldição foi lançada sobre ele. De maneira que ele se tornou um bode expiatório. De maneira que ele se tornou, a maldição que havia em nós foi para ele. Mas a bondade, o amor, a graça que estava nele veio para nós. Amém? Mas veio para mim por quê? Porque eu sou um bom menino? Uma boa menina? É isso? Porque eu sou um bom homem? Uma boa mulher? Não. Veio porque Ele é fiel. Ele disse: eu vou te abençoar, e Ele te abençoou. Então Paulo, ele está chamando a igreja dos Tessalonicenses a orar por ele. E quando ele pede oração, ele não pede somente para aqueles que estão vivendo uma vida, entre aspas, correta para orar. Olhe para cá, preste atenção no que eu vou lhe falar. Se você entender que a oração que você fizer será respondida, independente da tua situação, você nunca pararia de orar. Sabia disso? Estou fazendo casa de paz, Senhor, eu estou indo orar. Eu vejo que muita gente nem olha para minha cara. Eu estou pregando a palavra. A cabeça deles parece que está lá no Japão. Eu estou ali. Eu estou ali porque eu amo Ele? Porque eu amo o meu Senhor. A minha recompensa vem de quem? Vem do Senhor. É eu que vou convencer Ele? Hein, irmão? O Senhor falou que criaria um caminho que nem os loucos errariam. Uma hora dessa, pode ser que no último dia de oração, esse cara, ele tem um impacto sobrenatural na vida dele. E eu vou ficar espantado com tudo isso. Uau! Vizinho, eu não sei o que aconteceu, amigo, pastor, pastora, eu não sei, irmão, eu estava ali, eu entendi tudo agora eu entendi. Por quê? Porque Deus vai derramar luz, não é você que vai iluminar ninguém. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo, amém? Mas a luz é a palavra, você tem que lançar a palavra.
E a palavra vai o quê? Vai clarear. Mas ainda tem um outro problema, porque a palavra, ela brilha como luz, amém? Mas tem gente que é cego, tem escama nos olhos, amém? Tem escama nos olhos, e precisa cair. Uma hora a oportunidade vai vir. Eu tenho certeza que uma hora muitos olhos se abrirão para Cristo, amém? Então eu quero deixar essa palavra aqui de encorajamento. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que o Senhor tem para nós. O que Ele prometeu para você? O que Ele manifestou para você? Qual foi a vontade dEle que Ele te prometeu realizar? E você diz assim: Deus esqueceu de mim, porque as coisas dão certo para todo mundo, mas para mim não dá. As coisas estão acontecendo para os outros, mas para mim parece que nunca acontece. Eu acho que Deus ama mais o fulano do que eu, porque aquele irmão é mais certo do que eu. Quem te garante isso? Quem te falou isso? Quem é que está enchendo a sua cabeça de abobrinha? São os abutres que estão entre você e a aliança? Na aliança, o seu papel é dormir. Na aliança, o seu papel é dormir, e quando acordar, te acorda como beneficiário. Você é o beneficiário. Deus tem coisas boas a teu respeito. Deus tem planos bons a teu respeito. Deus tem coisas grandes a realizar na tua vida. Nada do que Ele prometeu não ficará a ser cumprido. Ele vai cumprir.